Este programa é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou, centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Alô, bom dia, amado ouvinte da rádio Harmonia FM 92,7. Jesus em primeiro lugar. Está entrando no ar, neste exato momento, pelas ondas da rádio, o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. E este que vos fala é o presbítero Mauro Lúcio. Que alegria, meu amado, mais um dia, mais uma manhã que Deus nos concede. Iremos passar mais uma hora juntos. Eu do lado de cá e você aí do outro lado. E juntos, meu irmão, faremos um programa abençoado por Deus. Eu daqui já fiz a minha oração, dobrei o meu joelho, pedi ao Senhor. Agora, meu amado, eu espero que você também o faça. E eu glorifico a Deus, que eu tenho a certeza que antes que entrássemos no ar, antes que desse o horário de 8 horas, muitos irmãos já estavam aí orando a Deus, irmãos de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, para que o Espírito dele venha ter a inteira liberdade nesse programa. Amém, amado? Já dissemos aqui, o que estamos fazendo não é um mero programa de rádio. Estamos levando a palavra de Deus, falando do Cristo, falando da salvação, falando do plano de Deus, do seu propósito e do projeto que ele tem para a vida do homem. Agora, se nós vamos fazer um programa intitulado como um programa cristão, um programa que fale da palavra, que traz ensino bíblico, nós temos que deixar o Espírito Santo ter liberdade. Porque imagina, é ele que inspirou os profetas, foi ele quem trouxe a revelação e é ele que nos dá o discernimento, entendimento, que nos dá unção, ousadia e intrepidez. A Bíblia é o único livro no mundo que, quando é lida, o seu autor está presente para ensinar, para capacitar, para dar compreensão, entendimento e revelação. A Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, meu amado ouvinte. E quando vamos ler, ministrar a palavra, precisamos da ação do Espírito Santo de Deus, a inspiração, a revelação, porque eu acredito, meu amado, tenho experimentado, você também tem percebido isso aí na sua vida e nesse programa, que às vezes nós lemos um texto na Bíblia e parece não ter muita profundidade, muita riqueza, parece que é meio que superficial, mas quando o Espírito Santo nos pega e nos leva além das entrelinhas, aquilo que está, aquela riqueza no texto, e a nossa mente não consegue alcançar, mas o Espírito Santo nos mostra, amados, nós ficamos boquiabertos, admirados. Eu particularmente tenho aprendido muita coisa aqui nesse programa, muitas coisas mesmo. Já peguei texto que eu já li inúmeras vezes, já tive até pregando esse texto algumas vezes, mas quando eu li esse texto aqui, comecei a falar, aí veio aquela luz, veio aquela ação do Espírito Santo de Deus, iluminando a minha mente, colocando palavras nos meus lábios, e ao término eu fiquei, como diz assim, boquiaberto. Eu falei, meu Jesus, que profundidade esse texto! Então, meu amado, não tem nada na Bíblia que tenha sido escrito por um acaso. Tudo tem um propósito. Lá na genealogia de Jesus, quem ouve o programa aí há muito tempo sabe
que nós já trabalhamos um tema aqui, aprendendo com os erros e os acertos da família de Jesus. Nós lemos naquela ocasião 5 ou 6 versículos e ficamos aí 5 semanas abordando esse assunto, extraindo riquezas e mais riquezas da palavra de Deus. A Bíblia é uma riqueza inesgotável, meu amado. Ali tem todas as diretrizes para um casamento bem-sucedido, no modo de criar os filhos, no modo de estabelecer as nossas relações sociais, no modo como devemos conduzir a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. A Bíblia, ela é um livro completo. Ela fala de milagres, mas ela fala também de questões sociais. Ela fala de coisas espirituais, mas ela fala também das questões que envolvem o ser humano no seu dia a dia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a mente de Deus, é a revelação de Deus para o homem. E ela, meu amado, é alimento para as nossas almas. Se este mundo entendesse a relevância e a importância da Bíblia e da palavra, ela seria ensinada nas escolas, ela seria ensinada nos cursos acadêmicos também, porque a Bíblia não é um tratado de ciência, mas quando a Bíblia fala de ciência, meu amigo, ela nunca erra, ela se mostra realmente revelada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas leis de países são baseadas a partir da Bíblia, a partir dos relatos bíblicos, das leis bíblicas, na advocacia, na constituição de vários países, foram feitos e elaborados a partir da palavra de Deus, amado. Mas embora nós vemos nos nossos dias aí pessoas querendo desqualificar a Bíblia, anular a Bíblia, já estão estabelecendo leis e projetos que nós não poderemos falar de determinados assuntos, determinados desvios de comportamento e prática pecaminosa que a Bíblia condena, porque estão querendo colocar uma mordaça na igreja. Não pode mais falar isso acolá, então vão ter que arrancar a Bíblia desta nação, vão ter que fazer igual fez no Império Romano, que tentaram acabar com todas as Bíblias, com a palavra de Deus, com as Escrituras. Era proibido portar a Bíblia, meu querido. E nós estamos caminhando para esse país do jeito que as coisas estão. Se a igreja não se manifestar, não se posicionar, principalmente nas eleições, quando nós vamos eleger aí os deputados, os senadores e presidentes. Olha, presidente, né? Porque só pode eleger um. Se nós não nos manifestarmos nesses momentos, meu amado, daqui a uns tempos nós não vamos poder nem ler Bíblia nas nossas igrejas, que vai ser proibido. Vai ser uma verdadeira ditadura, igual num país comunista, meu querido. Nós não vamos e não queremos que as coisas cheguem nesse lugar, nesse ponto. Mas do jeito que nós estamos aí, sentados nas nossas igrejas, nos nossos bancos confortáveis, com ventilador, ar-condicionado e aparelho de som, a igreja está vivendo numa zona de conforto. Precisamos nos posicionar, precisamos de pregar, porque ou a gente parte para o ataque, meu amigo, para defendermos a nossa fé, ou então nós seremos engolidos. Quando nós falamos defender a fé, eu não vou defender Deus não, porque Deus, ele não é feito de pau, pedra, que precisa ter defendido. Ele não precisa ser colocado numa redoma de vidro, igual a gente vê aí alguns desfiles, alguns trabalhos aí na televisão de algumas instituições religiosas, que tem uma imagem de um suposto santo, que tem que colocar dentro de uma redoma de vidro, que anda cheio de segurança do lado e do outro, para que ninguém venha roubar. Há lugares aí, igrejas, que tem um tesouro ali que é joias, que é uma imagem feita de ouro, que tem que colocar segurança. O nosso Deus, ele não precisa de ser protegido e defendido, não. O nosso Deus, quando ele quer agir, ele afunda o Titanic, ele mata político que fala que se ele tiver determinada quantidade de votos, nem Deus o impede de chegar à presidência. O nosso Deus, quando ele quer agir, ele pega aí cantor viciado, drogado,
que dá um trago no cigarro, no baseado, na maconha, e dá um trago pra cima e fala: essa é pra ti, ó Deus. Deus, quando quer agir, ele age e ele não precisa ser defendido. Agora, nós precisamos defender é a fé que nós cremos, meu amado. É a fé que nós recebemos, que nós abraçamos. Nós não somos igual cachorro vira-lata que enfia o rabo no meio das pernas e sai de orelha murcha. Não, meu amado. Nós não vamos pegar o nosso evangelho, a palavra de Deus, e vamos murchar a orelha e calar diante das coisas que estão acontecendo. Nós temos opinião, e evangelho não é coisa de gente ignorante, não. Evangelho é coisa de gente inteligente. A médico, juiz, promotor, desembargador, deputado, senador, a pessoas de alto nível aí na nossa sociedade que creem na Bíblia, servem ao Senhor. Então esse negócio de crer na Bíblia, na palavra de Deus, não é coisa para pessoas, só pessoas simples e ignorantes, não. Temos pessoas de todas as camadas sociais dentro das igrejas. Nós temos pessoas aí que é delegado, que é promotor, que é juiz, que é o irmão simples que trabalha no campo, é uma dona de casa, é o lixeiro, é o gari. Nós temos pessoas aí de todas as camadas sociais dentro da igreja, pessoas cultas e pessoas que não são cultas, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas agora o que nós vemos aí é uma banalização, estão ridicularizando, como se a fé cristã fosse coisa inferior, fosse coisa menor. Quando é enaltecido e exaltado, como nós temos abordado aí esses dias, a questão da ciência. Como se os cientistas, os sábios, os tidos como sábios e filósofos, os pensadores aí que estão formando opinião, como se eles fossem as pessoas, os donos da razão, a última bolacha do pacote, e eles têm poder de formar opinião porque eles têm acesso à mídia. E, meu amado, nós precisamos ocupar também a mídia. Precisamos enviar aí, você que é pastor, você que é pai, envia seu filho aí, crente em Jesus Cristo, para a faculdade de jornalismo, para a faculdade de engenharia, de medicina. Vamos ocupar cargos nessa nação, meu amado. Nós temos que mostrar quem somos, o que pretendemos. Nós não vamos brigar no tapa, no pescoção. A nossa briga, ela é espiritual, mas todavia o campo da batalha também é no mundo físico, no mundo das ideias e contra-ideias. A gente não luta com armas, a gente luta com argumentação e fundamentamos as nossas argumentações a partir dos princípios bíblicos, porque eu creio e você também crê que a Bíblia, meu amado, é a mente de Deus e como tal, ela tem resposta à altura a qualquer questionamento, a qualquer ideologia, a qualquer filosofia que se oponha contra os seus princípios. Nós não vamos querer estabelecer a ditadura bíblica, que todo mundo tem que aceitar a Bíblia e obedecer a Bíblia. A Bíblia, meu amado, só segue e obedece aquele que nasceu de novo, aquele que entende o valor da palavra de Deus. Nós não vamos impor nada sobre ninguém. Nós pregamos, nós falamos do amor de Cristo, almas se rendem, pecadores se rendem ao Evangelho e têm a vida transformada. Nós não vamos estabelecer leis aí que obrigam as pessoas a acreditar naquilo que elas não querem acreditar, mas por contrapartida, nós também não vamos aceitar ninguém enfiar nada para empurrar nada em cima da gente aí de goela abaixo, não, meu querido. É o que estão fazendo aí nos nossos dias, estão estabelecendo leis. Uma das leis que estão querendo estabelecer aí, meu amado, é que na certidão de nascimento não vai constar o nome do pai e o nome da mãe, vai constar só o nome do filho, porque diz que tem que estar em conformidade com o novo padrão da família brasileira. Não foi o Planalto, não foi Brasília que estabeleceu a família, não, meu querido. Quem estabeleceu a família foi Deus. A família é projeto de Deus. Um lar é constituído de um marido, mulher e sua
prole. O que passar disto aí é invenção do homem. E estão querendo empurrar esse negócio para a goela abaixo desta nação. E eu quero dizer que nessa nação, nesse país, nós temos muitas pessoas de bem, muitas pessoas honestas que zelam pela família, que zelam por valores, princípios e moral. E agora há um grupo, meu amado, muito pequeno, mas porém muito articulado, muito atrevido, que quer ganhar no grito, quer empurrar as coisas na marra. Meu amado, nós temos aí nesse país muita gente que crê em Deus, muita gente que teme a sua palavra, e nós precisamos nos reerguer, falar daquilo que acreditamos, do que pensamos, porque nós não somos um povinho ignorante, não, meu querido. Nós somos um povo que constitui uma nação. Nós somos cidadãos dos céus, mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, eu tenho título de eleitor, você tem um título de eleitor. É você que escolhe o vereador, é você que escolhe o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, é você que escolhe, somos nós que elegemos. Então, meu amigo, você tem um poder que lhe foi outorgado porque nós vivemos num país de democracia. Agora vamos, amado, perceber o que está acontecendo à nossa volta. Entra lá na internet, no Facebook, vá lá e olha quem votou lá a favor dos mensalão, que favoreceu a turma lá que roubou, que descaradamente um pobre coitado é pego às vezes roubando uma galinha no supermercado ou uma bicicleta, é 5 anos, 10 anos de cadeia. Agora quem tá lá em Brasília, no alto escalão, meu querido, ele rouba milhões e milhões e zomba da justiça, zomba do presidente do Supremo, zomba da nação, e estão aí perpetuando esta corrupção, essa roubalheira. Meu amado, os profetas do Antigo Testamento, eles denunciavam a corrupção, a fraude, as injustiças sociais. Olha o que João Batista fala com Herodes, meu amado. Herodes, que era o quê? Que era o líder político daquela época. Ele denuncia o pecado dele publicamente. Ele morreu, mas morreu pregando a verdade. Meu amado, programa Voz das Assembleias de Deus está no ar, meu querido. E esta semana é aquela semana chapa quente. E nós estamos meditando naquele tema que Deus colocou no meu coração e eu obedeci, não sei nem como vai ser, mas eu estou confiado que o Espírito Santo há de nos dar entendimento, há de nos dar revelação, ousadia, intrepidez e coragem, sabedoria para transmitir a palavra de Deus sem distorção, sem interesse, sem tirar proveito, mas com a visão de reino e de levar almas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esse dia, meu amado, é dia de bênção, é dia de vitória. Esse dia fez o Senhor por nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amado ouvinte, essas mensagens estão veiculando aí na internet. Você não, se de repente tem algum parente, algum familiar seu que não dá para assistir, para ouvir, na verdade, que não dá para ouvir esta programação, você pode entrar lá no Facebook, no YouTube, no Google e digitar Presbítero Mauro Lúcio lá no Google ou então no YouTube, e você vai ver lá as várias mensagens que nós trouxemos aqui nesse programa, que Deus nos deu graça e unção, estão lá na internet, meu querido. Você pode ouvir novamente, você pode baixar, você pode encaminhar para algum familiar seu que está distante, alguém que está lá em outro país, que está em outro estado, em outra cidade, ou talvez onde o sinal da rádio não chega ainda perfeitamente, embora, olha, tem uma boa notícia, o Ricardo Pedrosa conseguiu aí ampliar o sinal da rádio, e essa Rádio Harmonia, meu querido, é uma rádio legalizada, não é rádio pirata não, essa rádio é legalizada, é uma rádio comercial, porque o ministério do pastor Salatiel
quando se propôs a fazer um programa de rádio, poderia ter feito há tempos atrás, mas não haviam aí rádios que desse abertura para fazer um trabalho semelhante a esse. E também não havia rádio realmente legalizada para que nos desse o espaço para fazermos esse trabalho. E surgiu aí esta Rádio Harmonia do Ricardo Pedrosa, ela é toda legalizada, não é a rádio pirata, não é tido como rádio comunitária, porque a rádio comunitária não pode veicular nela comercial e propaganda, publicidade. E no Brasil aí, meu amado, nesse território nosso nacional, há muitas emissoras tidas aí como comunitária ou educativa e põe comercial, propaganda, publicidade, tudo fora da lei. Mas esta rádio, meu amado, e o Ministério do Pastor Salatiel procurou uma rádio que estivesse realmente em conformidade com a lei, para não infringirmos a lei que a Anatel aí e os meios de comunicação tem aí lei estabelecida e nós estamos obedecendo essas normas e essas leis. Então estamos usando esse espaço da rádio para falarmos da palavra de Deus, de valores, princípios que nós acreditamos que estão ali na palavra do nosso Deus. Programa Voz das Assembleias de Deus está no ar e eu quero contar com a sua participação. Eu quero, no momento do intervalo, que você ligue para alguém, que você fale para alguém desse programa, pega aí o seu aparelho de telefone, olha, entra aí no seu Facebook, manda mensagem para alguém. Vamos engrossar essa fileira de evangelistas, né, urbano, aqueles que estão aí através das novas tecnologias, através do celular, mandando mensagem de texto, através do Facebook, mandando mensagens, através do seu Hotmail, manda e-mails também. Fale desse programa, espalhe para as pessoas, porque nós estamos aqui enaltecendo a palavra de Deus e não, meu amado, levantando aqui a bandeira de uma denominação. Esta visão do programa é muito maior do que a visão de denominação. Estamos levantando a bandeira do evangelho, estamos defendendo aqui a nossa fé. Nós não estamos defendendo Deus, porque Deus não precisa ser protegido. O nosso Deus não é de pau, não é de pedra, não é de barro, não é feito de madeira, porque senão o cupim come, não é feito de louça, porque se cair quebra, não é feito de ouro, porque se botar no fogo derrete. O nosso Deus não precisa limpar a poeira dele e dar banho nele uma vez no ano, porque ele ficou todo encardido e exposto ao sol. O nosso Deus, meu amado, ele é Deus, e quando ele quer agir, ele age. Vai surgir uma tsunami que arrebenta uma boa parte da Ásia, manda fogo, terremoto. O nosso Deus, quando quer agir, nada impede. É por isso que a Bíblia afirma que dura coisa, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós estamos aqui fazendo defesa da nossa fé. E nós estamos defendendo Deus, porque o dia que eu precisar de defender Deus, ele deixará de ser Deus, porque ele é um Deus que não pode proteger a si mesmo e precisa de alguém que o faça, então ele não é Deus. Do contrário, esse Deus é que nos protege. Esse Deus é que livra da fornalha de fogo, esse Deus é que livra da cova dos leões, esse Deus é que nos livra a todo tempo e a todo momento das setas demoníacas. Preserva o seu casamento, o meu casamento, que nos coloca de pé a cada manhã e que nos dá vigor, vida e saúde. Esse é o nosso Deus, mas nós estamos usando esse espaço da rádio para fazer defesa da nossa fé. Aí sim, essa nós temos que defender, essa nós temos que batalhar, e é a batalha pela fé, não é a batalha para defender Deus, a batalha pela fé. O texto para a nossa meditação desta manhã, e o tema é o mesmo de ontem. Nós vamos falar sobre esse tema aí durante um período de tempo que Deus sabe, nem eu mesmo sei, mas o tema é o Deus que estabelece limites, amém? Deus, ele estabelece limites. Vamos então, palavra do nosso Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3. Gênesis, capítulo 4, no versículo 3, e nos diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Amém. Oh, glórias a Deus. Deus que estabelece limites. Amado ouvinte, após a leitura desse texto, desse relato bíblico, nós vamos observar, como nós já meditamos no dia de ontem, nós estamos meditando no dia de hoje sobre esse tema, o Deus que estabelece limites, amém? Esse Deus, ele estabeleceu limites na criação, limites no mundo espiritual, limites na vida do homem. Por que Deus estabelece? Porque ele é um Deus malvado, é um Deus sádico que gosta de negar os desejos dos seus filhos? Não, meu amado. Deus, quando ele estabelece limites, ele tem um propósito e uma razão de ser. Deus não nega ao homem nenhum desejo que seja realmente lícito, algo que seja bom, e ele simplesmente o nega. Deus estabelece limites para a boa convivência, a harmonia. Ele tem um propósito quando ele estabelece um limite. Quando Deus estabelece o limite nos mares, para ele não invadir a terra, é preservando o homem, a natureza, a fauna e a flora, meu amigo. Há uma razão de ser. E quando nós olhamos nesse texto da palavra de Deus, de Caim e Abel, que todos nós conhecemos esta passagem bíblica, a Bíblia afirma que ambos apresentaram a Deus uma oferta, mas a oferta de Abel foi aprovada e já a oferta de Caim ela foi rejeitada, porque Deus não viu sinceridade, dedicação da parte de Caim. Ele fez como que fez para lá de qualquer jeito. Já Abel, a oferta dele representava o zelo, a dedicação a qual ele tinha a Deus, a consideração. Então, meu amado, Caim ficou irado, ele ficou irado e ficou com ódio e com inveja do seu irmão. E Deus vira para ele e fala: olha, você tem um intento no seu coração, você tem um desejo no seu coração, porque Deus já sabia o que estava no coração de Caim. Deus sabia que ele estava com ódio do próprio irmão, com desejo até mesmo de tirar-lhe a vida, porque o irmão representava aquilo que Caim não era. Abel era uma pedra no sapato de Caim, porque ele era reto, íntegro, sincero, agradava a Deus, e para Caim aquilo era uma ofensa. Ele era uma prova viva de que Caim não era fiel a Deus, e com isso ele propôs no coração matar o próprio irmão, porque assim não haveria ninguém para ser para ele uma pedra de tropeço, alguém que fosse superior a ele no que diz respeito ao zelo de Deus. A motivação de Caim é porque Abel, ele era uma prova viva de que Caim não era sincero com Deus, que a vida dele não era aprovada por Deus. E a solução? Ele poderia ter seguido outro caminho. Eu vou seguir o exemplo do meu irmão. Eu vou seguir os passos do meu irmão e o modo como o meu irmão procede. Mas o intento dele não era esse não, meu querido. O intento dele era de matar o irmão, de exterminar com a vida do irmão. E Deus se vira para ele: acaso se você fizer o bem, você também não será aprovado? Eu não faço acepção de pessoas, eu não tenho preferência por Abel.
eu amo tanto você como Abel, mas Abel, ele procedeu de maneira reta, íntegra, e é por isso que eu aceitei dele a oferta, mas você não está agindo com retidão. Você foi reprovado, mas não significa que você vai ser reprovado no dia de amanhã. Se você agir corretamente, você será aprovado. Meu amado, e agora Deus vira para ele e fala, olha, e há um desejo, um intento no seu coração. Há um intento no seu coração. E eu sei o que se passa no seu coração, mas eu quero te advertir, eu estou te advertindo agora. O seu desejo, o seu intento, ele será contra você. Compete a você dominar esse pensamento, esse desejo que há dentro do seu coração. Ou seja, Deus falou claramente com Caim, porque Deus o havia reprovado, porque ele deveria agir de maneira correta, no zelo, na dedicação e na adoração a Deus, o que ele não estava fazendo. E Deus falou com ele do intento do coração dele, falou, eu sei o que é que você pensa, eu sei o que se passa no seu coração, eu sei quais são os seus planos, a maldade que você está intentando, mas saiba de uma coisa, o seu intento será contra você. Deus o advertiu, Deus ali estabeleceu um limite para Caim, falou, olha, eu sei, mas você prosseguir adiante, você vai colher do mal que você vai plantar, compete a você dominar. Meu amado, ser tentado, todos nós somos tentados, sermos provados, todos nós somos provados, amado. Muitas vezes há aquele impulso dentro de nós para as coisas erradas. Nós queremos muitas vezes nos entregar, a nossa natureza humana, ela tem prazer no pecado, ela quer se entregar à luxúria, às suas paixões, à devassidão moral, mas o que há? Nós temos a capacidade, meu irmão, dentro de nós de dominar os nossos impulsos, os nossos desejos. Já pensou? Vivemos numa sociedade em que todo mundo faz aquilo que deseja, que todo mundo faz aquilo que acha que é reto. De repente alguém acha que quer deitar com a sua mulher e vai lá e toma a sua mulher na marra e deita com ela. De repente ele vê lá a sua filha bonita, com uns 12 anos, 13 anos, 14, aquela menina desabrochando, aquela coisa mais linda, porque todo adolescente tá na fase mais linda da vida, na fase adolescente. Aí o cidadão, ele deseja e vai lá e estupra a sua filha. Já pensou se nós vivêssemos numa sociedade onde o homem não tivesse limites estabelecidos, regras de convivência? Já teríamos a raça humana já teria se aniquilado, se destruído. Então, meu amado, quando Deus fala para Caim, para ele dominar aquele mal que havia nele, Deus estava dizendo, olha, há um limite, Caim. Há um limite para as suas ações. Você já fez, vou falar um tema aqui meu. Não, se fosse falar agora, você já fez uma besteira na vida, que você não ofereceu uma oferta de coração verdadeira e autêntica, você está intentando mal contra o seu irmão, você tem inveja no seu coração, você quer matar o seu irmão, você poderia seguir o exemplo dele, mas você escolheu matar aquele que é um exemplo, um referencial para você. Se você, Caim, olhasse de uma outra forma e maneira, você tomaria o seu irmão como um padrão, como um modelo a ser seguido, e da próxima vez que você oferecer oferta, observe os passos do seu irmão, porque você também será aprovado. E Deus estabeleceu limites para ele. Olha, o que você pretende fazer vai trazer consequências sobre a sua vida. Deus estava ali mostrando para ele que havia um limite. Ele não poderia fazer tudo o que ele imaginava, que ele desejava, seja no momento da raiva, seja no momento que ele estava arquitetando minuciosamente como tirar a vida do irmão. O primeiro homicídio ocorrido foi por Caim, meu amado, e não foi por falta de Deus falar, porque Deus estabeleceu limites, mas todavia o homem, ele é livre para escolher o seu caminho. O homem é livre para fazer as suas escolhas, mas a advertência bíblica o teu intento
atento, o seu desejo será contra você. Amados, somos livres para fazer o que quer, o que queremos fazer. A Bíblia não me impede de seguir os meus desejos do coração. A Bíblia, o pastor, não me impede de fazer aquilo que eu desejo. Não, meu querido, eu posso fazer tudo o que eu desejo. Agora só tem uma coisa, eu vou ter que arcar com as consequências. Esse Deus é um Deus que estabelece limites. E esses limites, eles são importantes serem observados, porque observando esses limites estabelecidos por este Deus, eu vou trazer para a minha vida paz, alegria, felicidade e uma vida próspera e abençoada. Agora, quando eu estou com o desejo de não obedecer, meu amado, olha, eu vou sofrer as consequências. E Caim, ele preferiu desobedecer a Deus. Ele preferiu quebrar os limites que Deus havia estabelecido. Ele chama o seu irmão para afastar para um determinado local, e o irmão não sabia da maldade, da intenção dele, e ele vai e mata o próprio irmão e tira-lhe a vida. Justamente o irmão que seria para ele um referencial, um exemplo a ser seguido. Meu amado, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele deixou aqui nessa terra, nós temos que ser um referencial para este mundo. Nós temos que ser um referencial de conduta, de comportamento, de testemunho de vida, de procedimento. Uma igreja, um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que sabe qual é o limite da sua liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo, nós não somos aí apegados ao formalismo da religião, ao farisaísmo, ao legalismo. Nós temos a liberdade em Cristo, mas todavia nós devemos saber que há uma diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade, meu amado, é a capacidade que o homem tem de fazer escolhas. A libertinagem é o abuso dessa escolha. O homem faz tudo o que quer, que não tem problema, que não tem consequência, e a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade permissiva, é uma sociedade sem limites para consumo. Olha, nós somos bombardeados o tempo inteiro com propaganda, com comercial, compre isso, compre aquilo, divide aí em 24, 36, 80 meses, pague como puder, meu querido. Parece até aquele filme de terror. Pague para entrar e reze para sair, meu amado. Porque para entrar é fácil, mas para sair é complicado. Nós vivemos numa sociedade de libertinagem, porque tudo é permitido, não há limites. Mas quando nós olhamos para a sabedoria, a tal ciência que o homem apregou aí, filósofos que querem desqualificar a Bíblia, distorcendo a Bíblia, eles entram em contradição. Observa, o advogado, o jurista, ele sabe quem é advogado, quem é juiz, promotor, quem trabalha na área das leis e que tem compreensão da lei. Ele sabe que o homem não é livre para fazer o que ele quer. A própria lei estabelece para ele limites. Limites, por exemplo, você não vai construir a sua casa se você passar 50 centímetros, 10 centímetros dentro do terreno do seu vizinho. A justiça vem e manda você derrubar o seu muro e fazer de novo. Se você construir uma casa e a janela tiver colada na divisa para a casa do vizinho, a justiça vai mandar você fechar aquela janela, porque existem regras, existe norma. Nós vivemos numa sociedade que existe regras, existe normas e existe limites para o agir do homem, a vontade do homem, porque do contrário seria um caos. E nós somos fundamentados por leis regidas por homens, leis que são passíveis de ser fraudadas,
adulteradas, a Constituição no país, as leis no país, sempre tem uma brecha na lei que um advogado mais esperto, mais experiente ou quem sabe mais maldoso, ele vai encontrar brecha na lei para absolver ou seja, inocentar o seu cliente, porque essas leis elas não são perfeitas e os limites estabelecidos por homens, esse limite, meu amado, ele não tem eficácia completa. Por quê? Porque ele não consegue o resultado esperado. A prova disso é a violência que nós vemos. Tem lei? Tem. Prende um cidadão hoje que foi pego no flagrante roubando, mas ele é solto no mesmo dia. Prende-se às vezes alguém que cometeu um homicídio, mas há brechas na lei que ele consegue sair da cadeia. E se for rico, então, nesse país, existe duas leis, a lei pro pobre e a lei do rico. A lei do pobre, ele vai pra cadeia se roubar uma bicicleta, ele vai pra cadeia se ele roubar um tênis, pegar um par de tênis. A lei do rico, ele pode roubar milhões e milhões da saúde, mas porque ele é de influência, e tem influência lá no Planalto, tem deputado, senador, gente que é do partido dele que tá no poder, ele se safa, mudam as leis e ainda zomba do Supremo, meu querido, nesse país. Por quê? O homem, ele é regido por leis, existem limites. Agora, eles não se sujeitam à lei de Deus, porque quando fala de Bíblia, as pessoas ficam torcendo a cara e às vezes até zombando de nós. Ao primeiro estabelecer limites para a ação do homem, não foi a lei jurídica, não foi a justiça, não foi advogado, não foram os deputados estabelecendo as leis, foi Deus que estabeleceu o limite da convivência humana, para que o homem pudesse viver em sociedade, viver em conjunto, porque o homem, ele é um ser social. O homem é um ser social. A sociologia fala isso. O homem, ele é um ser social. É o único ser capaz de se devotar ao seu semelhante. Esse é o discurso que nós vemos na sociologia. Mas quando nós falamos de valores de ética, moral, pureza sexual, mudança de vida e comportamento, aí querem desqualificar a palavra de Deus e a Bíblia. Por que um homem pode ser regido por leis feitas por homens, leis falhas, leis que favorecem às vezes a corrupção, leis que não funcionam? O homem tem que se sujeitar a essas leis. O homem, perante a Constituição, ele é livre até determinado ponto. Ele tem liberdade de fazer escolhas. Ninguém pode ser preso por intentar um crime. Ele tem que o quê? Consumar aquele crime. Depois ele será julgado pela lei e pelo crime, mas no campo das intenções ele não é julgado. Ele não é julgado. Agora, a lei de Deus, meu amado, ela é perfeita. Quando a Bíblia fala de pureza sexual, não matarás, não roubarás, é um limite que Deus estabeleceu para o comportamento do homem. Mas nós vemos muitas linhas da ciência, da sabedoria das ciências humanas, comportamental, que fala que é proibido dizer um não para o filho. Não, você não pode dizer não para o seu filho. Você vai reprimir o seu filho. E o que nós vemos no país de onde veio isso, os Estados Unidos, essa lei que não pode dar uma palmada no filho, não pode corrigir. Olha a quantidade de serial killer que são matadores aí nos Estados Unidos, matadores em série. Olha a quantidade de gente que entra armado numa escola, mata professor, mata colega de escola, mata diretor, mata todo mundo. Sabe o que é isso? É porque não aprendeu limites quando era menino, não aprendeu limites e regras quando era menino. Era aquele filho, às vezes, muitas vezes, mimado pelo pai, mimado pela mãe. Nos Estados Unidos, há anos atrás, a Bíblia era lida nessa nação, mas tiraram a Bíblia. No nosso país não tem sido diferente, não. Outrora havia até educação religiosa, educação cristã. Eu lembro que eu peguei essa fase. Hoje, a Bíblia é taxado, não, essa aí é coisa para gente ignorante. Gente ignorante tem deputado, senador, gente com doutorado, mestrado, pós-doc, livre docente, que crê na Bíblia, defende e vive as regras por ela estabelecida, meu amado. Deus é um Deus que estabelece limite no comportamento do homem. O homem, ele é livre para fazer a sua escolha. Todavia, Deus estabeleceu regras. Se ele quer obedecer,
amém, ele será bem sucedido, mas se ele não quer, nem Deus vai obrigá-lo. Deus não obrigou Caim a obedecer. Deus somente o advertiu, olha, o teu intento, que você está no seu coração, essa maldade, sabe uma coisa, compete a você dominar. Por que Deus fala compete? É porque nós temos domínio, nós temos a capacidade de dominar os nossos impulsos, os nossos apetites. O homem é o ser que tem um apetite incontrolável, seja ele da glutonaria na comida, seja ele apetite de consumir, seja o apetite sexual, ou seja, ele nunca se farta, ele nunca está satisfeito, ele nunca está realizado, ele sempre quer mais e mais. Olha o caminho que nós vemos na nossa sociedade, o rapaz que prova da droga, da cocaína, a maconha, a heroína, o crack, uma vez ele provou, ele gostou, ele vai querer uma segunda vez, e o traficante dá para ele a primeira dose de graça, a segunda também é de graça, a terceira é para ele sentir que o negócio é bom mesmo, mas da quarta para lá, meu amado, ele começa a pegar os móveis da casa, sumir celular, aparelho eletrônico, isso aí são sinais de evidência de que o rapaz agora ele ficou escravo das drogas, porque ele é insaciável, ele vai querer sempre mais. O homem que entra pelo caminho da infidelidade, do adultério, ele nunca vai ficar satisfeito de trair a esposa uma vez só, ele vai continuar naquele ritmo, ele vai continuar naquela prática, porque ele é insaciável, o ser humano, ele é insaciável nos seus impulsos, nos seus desejos, nos seus apetites, e Deus estabelece limites para o ser humano. Deus estabelece regras, e o único livro que nós podemos colocar nele a nossa fé e firmar nele e acreditar, porque ele é inspirado, é a Bíblia, meu amado. As leis, as tradições e os costumes mudam de geração para geração. E o que nós vemos nos nossos dias são pessoas que estão querendo impor o estilo de vida dele sobre os demais, uma minoria que não representa 0,5% da população nesse país, que quer estabelecer o seu estilo de vida, a sua conduta de vida, que não pode mais registrar filho com o nome de pai e mãe, não pode mais estabelecer regras e limites com relação ao comportamento sexual, estão querendo estabelecer aquilo que chama de um novo padrão da família brasileira. Meu amado, eu fico com a palavra de Deus, com a Bíblia, sabe por quê? A Bíblia, ela trabalha com valores absolutos, verdades absolutas, elas não são, meu amados, mudadas com o tempo. A Bíblia, ela nunca foi alterada, e o que era pecado para Deus desde o começo continua sendo hoje. O limite que Deus estabeleceu para o homem dos tempos bíblicos são os mesmos limites que Deus estabelece hoje, meu amado, porque o homem, ele é o mesmo, ele não mudou. Amada, a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, e nós que somos cristãos, nós não podemos nos calar, nos curvarmos, meu amado, diante dessas ideologias e filosofias que vêm desconstruindo valores da Bíblia, que zombam, que riem da nossa fé. Nós não vamos impor essa fé para ninguém, não, porque isso aqui a gente aceita escolhendo, nós aceitamos pela fé. Ninguém me obrigou a ser da Assembleia de Deus, ninguém me obrigou a querer deixar de pular carnaval, ninguém me obrigou. Eu abri mão e deixei, porque eu tenho dentro de mim a capacidade de fazer escolhas. Esse Deus estabelece limites, mas o limite que ele estabelece é visando o meu bem, é visando o seu bem. Ele não nega nenhum prazer que de fato seja lícito, mas ele sabe que muitas escolhas que nós fazemos, que o homem sem limites, meu amado, ele se destrói, ele se mata. Então, meu querido, quando eu olho para Caim e Abel, eu vejo Deus estabelecendo limites, mas Caim decide quebrar os limites estabelecidos por Deus. Ele não obedeceu a orientação bíblica, e Deus deu ele o livre-arbítrio de escolher. Se querem fazer a coisa errada, que o façam.
Se quer escolher o seu caminho, você está num país de democracia, é livre para seguir. Agora, querer empurrar isso para cima do povo de Deus, calar pastores, amordaçar homens de Deus que não podem mais falar das verdades nos púlpitos da sua igreja, não pode falar a verdade através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, novela, rádio, televisão, revista, jornal, todos eles são dominados por ideologias e filosofias que são totalmente contra os princípios da palavra de Deus, meu amado. E nós precisamos, enquanto cristãos, servos de Deus, nos posicionar. Somos cristãos, cremos na Bíblia, aceitamos a palavra de Deus. É por isso que a igreja tem que ter um estilo de vida diferente. A igreja não pode se contaminar com o mundo. O cristão, ele tem que saber o seu comportamento, aquilo que ele deve fazer, como ele deve agir, como ele deve proceder perante essa sociedade, porque a Bíblia afirma que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, meu querido. Nós somos aqui, meu amado, chamados por Deus para fazer a diferença. É um Caim e um Abel nos nossos dias. Eu faço parte do grupo intitulado Abel. É aquele que adora a Deus, é aquele que agrada a Deus com seu estilo de vida, que a sua oferta, ela é aceita por Deus. O que é oferta? É o dinheiro? Não, meu amado. A oferta não se restringe a dinheiro. A oferta é você, o seu corpo. É por isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ou seja, bendizer a Deus não é somente com os lábios, não, meu querido. É com o meu comportamento, é com o meu testemunho, é dentro do meu casamento, é nas minhas relações sociais, é nas minhas relações comerciais, enquanto patrão, enquanto empregado. Meu amado, Deus espera de mim e de você que o nosso comportamento seja um referencial de conduta para esta nação. Deus deseja alcançar vidas através da minha vida, através da sua vida. Meu amado, dentro da igreja nós podemos dizer que tem dois comportamentos: o comportamento de Caim e o comportamento de Abel. Qual o comportamento que é o seu, meu querido? Deus estabeleceu limites. Até aqueles que estão na casa de Deus. Não é: estou na igreja, estou salvo em Jesus Cristo e agora eu vou me envolver com o pecado. Deus espera de mim e de você um comportamento diferenciado. Sabe por quê? Nós precisamos pregar para esta nação. Nós precisamos de levar essa nação aos pés do Senhor. Precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós não vamos impor a ditadura bíblica para ninguém, não, meu querido. Nós vamos ganhar almas para o reino de Deus com a pregação, com a mensagem, com a oração, com o testemunho. Muitos que estão aí hoje contra esses valores e princípios, meu amado, se renderão aos pés do Senhor. A igreja de Jesus Cristo precisa se posicionar. Meu amado, Caim, ele era um referencial de justiça, ele era um referencial de integridade. Alguém vai falar: mas ele era reto e íntegro, mas acabou morrendo. Meu amado, todos nós morreremos. Todos nós morreremos, nós não escolhemos como havemos de nascer. Eu não escolhi em que lar que eu nasci, a casa que eu ia nascer e a família na qual eu iria nascer. Mas só tem uma coisa: eu posso escolher a vida que eu quero viver. E posso escolher a forma como eu quero morrer. Eu quero morrer pregando a verdade, eu quero morrer vivendo a verdade, eu quero morrer vivendo o padrão que Deus estabeleceu, porque esse Deus é um Deus que estabelece limites no comportamento do homem, no comportamento do ser humano, porque esse homem é um ser social, ele vive em grupo, em ajuntamento. A igreja, ela não vive isolada deste mundo, a igreja está dentro do mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. O nosso comportamento tem que ser diferente, porque quando nós abrimos a nossa boca para falarmos, eles vão ouvir e ver. E o que a palavra de Deus nos diz lá em Atos dos Apóstolos? Que a igreja caiu na graça do povo. O povo olhava para aqueles cristãos e via um comportamento diferente. Eles não roubavam,
eles não mentiam, eles tinham tudo em comum, eles se reuniam. Muitos que faziam coisas terríveis, pecaminosas, abandonaram suas práticas pecaminosas e aceitaram Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. E a sociedade daquela época viu isso, e a Bíblia afirma que a igreja caiu na graça do povo, caiu na graça dos descrentes, porque eles viram um viver diferente da parte daquele povo. Meu amado, não é que o cristianismo esteja fraco, não. Os cristãos é que não estão sendo mais cristãos. Os cristãos são só de fachada. Hoje nós vemos a onda gospel para todo lado, cantores badalando aí as boates gospel, cantores que fazem mais o povo remexer e rebolar e pular do que dobrar os joelhos diante de Deus. Nós não estamos precisando de sensacionalismo gospel, não, meu querido. Nós estamos precisando de cristãos autênticos, homens e mulheres que se dobram diante de um Deus que estabelece limites e aceitam esta verdade por ele estabelecida. Sabe por quê? Ele sabe que as minhas escolhas fora do seu propósito irão me trazer desgosto, sofrimento e tristeza. Muitos só descobriram isso ou perceberam esta verdade, meu amado, quando a casa caiu. Olha o exemplo daquele goleiro Bruno, que era do Flamengo, que poderia este ano estar aí representando o Brasil como goleiro na seleção brasileira, onde ele está encarcerado porque ele não tinha limites para o seu apetite. O seu dinheiro podia comprar tudo e ter todas as mulheres que ele desejava, e era casado, e em desejando todas as mulheres porque o dinheiro comprava. Olha o final dele, por causa de todo a sua cobiça, a sua lascívia, em não obedecer os limites estabelecidos pela lei de Deus, e até também limite estabelecido pela lei do homem. Ele cometeu um homicídio. Nesse país não é permitido matar, tirar a vida do seu semelhante, mas no entanto ele o fez, e agora está lá, perdeu o seu dinheiro, gastou um monte de dinheiro com advogado, está encarcerado, e muitos que estavam junto com ele também seguiram o mesmo caminho. Meu amado, esse Deus é o Deus que estabelece limites. Programa Voz das Assembleias de Deus. O nosso tempo já está findando, e eu peço a você, meu irmão, ore a Deus. Peça a Deus aí pela sua casa. Nós queremos fazer a diferença. Esta mensagem, eu vou ser sincero, é uma mensagem dura, é uma mensagem esclarecedora, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu me sinto pequeno demais para abordar este assunto, mas na ousadia e na unção, na intrepidez do Espírito Santo, nós faremos esse trabalho. Eu me sinto pequeno, mas eu quero que você esteja juntamente comigo, somando, porque eu não estou aqui sozinho não, meu querido. Eu estou aqui debaixo das tuas orações, estou debaixo das mãos de Deus, estou cercado pela mão do meu Deus, e aquilo que Ele colocou no meu coração é isso que nós iremos falar. Vamos agora à nossa oração final, porque o nosso tempo também já está estourando, e esse dia nós estamos estourando o tempo aí constantemente. Eu agradeço aí o Ricardo Pedrosa, peço oração por ele, que é o proprietário desta emissora, é o veículo pelo qual nós estamos levando a mensagem de Deus, falando de verdades que querem amordaçar a mensagem de Deus, querem calar, mas eu quero dizer, tem profeta de Deus ainda nessa nação. Tem homens de Deus como João Batista, que tem coragem, que tem ousadia, que não tem amor a dinheiro não, meu querido, tem amor a almas, tem convicção da sua chamada, para que foi chamado. Nós não vamos pregar aqui mensagem de autoajuda para massagear ego de crente, não. Mensagem de riqueza e prosperidade. O que nós estamos precisando é aceitar à vontade a palavra de Deus. O resto, meu amado, é consequência da sua fidelidade e do andar com Deus. Vamos orar nesta hora, encerrando o nosso trabalho, e permitindo Deus, estaremos retornando amanhã. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, por mais esse programa, meu Deus, por esta palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Meu Deus, nós nos sentimos pequenos demais diante dessa responsabilidade, mas eu não estou sozinho. O Senhor levantou muitos intercessores, muitos homens e mulheres que estão de joelhos dobrados, que estarão buscando ao Senhor, porque a nossa luta ela não é contra a carne
carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, dá ordem aos teus anjos e guerreia ao nosso favor, meu Pai. Nós queremos pregar a tua verdade, anunciar a verdade, que o Senhor é o Deus que estabelece limites do comportamento humano, limites que regem a vida do ser humano. Por mais que estão banalizando, que querem calar a boca daqueles que pregam a verdade, meu Deus, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Levanta nesta nação homens e mulheres com ousadia, com coragem, com intrepidez, homens e mulheres para fazer a diferença nessa nação. Eu abençoo cada casamento, abençoo cada marido, cada esposa, os filhos, abençoo este lar, meu Pai, põe a tua bênção. Se tem alguém aí enfermo, que ele seja tocado e curado pelo poder da tua palavra, porque enquanto a palavra está sendo pregada, eu creio que o Senhor vai curar câncer, o Senhor vai curar enfermidades, o Senhor vai curar doenças, o Senhor vai curar e restaurar lares e família. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Assembleia